Olá, aqui é a Andressa e você está no Baú Literário e o vídeo de hoje vai ser as leituras dos meses de setembro e outubro. O vizinho tá no sertanejo torando, a minha irmã tá no The Crown torando aqui do lado também. Então se vocês ouvirem algum barulho, infelizmente não tem o que fazer. Setembro foi um mês assim muito bom em leituras. Aí veio outubro e agora novembro, mas a gente desconversa, né? O primeiro livro de setembro que eu li foi As Rainhas de Fennburney, da Kendare Blake. Esse livro aqui, na verdade, é um livro de contos dentro da história de Três Coroas Negras. Se eu não me engano, aqui tem dois contos, a Rainha Oráculo e as Jovens Rainhas. Esse da Rainha Oráculo eu achei muito bom. Como é um conto que se passa muitos anos antes de Três Coroas Negras, o final ficou meio que em aberto e toda uma injustiça aconteceu e eu fiquei muito brava com o final desse conto. Na série a gente ouve coisas bem salpicadas sobre a Rainha Oráculo, né? Como ela endoidou, como ela ficou louca e por que de não ter mais rainhas oráculos. E aqui a gente vai saber o porquê disso e que a história não é bem como é contada. E as Jovens Rainhas também gostei bastante. Vai contar um pouco das rainhas que a gente segue em Três Coroas Negras. Só que elas pequenas, elas ainda morando juntas e a separação delas. Logo que eu acabei esse das rainhas, eu peguei As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você, da Fernanda de Castro Lima. Ele traz sim questionamentos e temas muito pesados e importantes, mas de uma forma bem leve. Mas eu acho que eu tava esperando tanto desse livro que ele não foi tudo isso pra mim. Se eu não me engano, eu dei 3 estrelas, então eu ainda gostei dele. Mas eu esperava mais. Nesse livro aqui a gente vai ter duas amigas, a Gabriela e a Júlia. Elas são amigas desde sempre, inseparáveis, quase irmãs. E um dia a Júlia tem uma ideia delas fazerem a lista de desafios de quando uma morresse, a outra completar esses desafios. E elas só podiam abrir um envelope de um desafio quando elas cumprissem o anterior. E elas tinham que escrever coisas pra tirar a outra da zona de conforto. Só que o que elas não esperavam é que a Júlia ia acabar se acidentando e falecendo e deixando pra Gabriela todos os 10 desafios dela. E a Gabriela vai honrar essa última memória que ela tem da Júlia e essa promessa que elas fizeram. Então ela vai atrás de fazer todos os desejos. Eu não sei explicar por que não foi tudo que eu imaginava. Mantendo a vibe um pouco dos livrinhos mais levinhos, eu peguei depois O Cavaleiro Fantasma, da Cornélia Funk. A gente vai seguir o John. Ele foi mandado para um colégio interno. E aí, chegando nesse colégio interno, o John descobre que a família dele pode estar ligada a uma maldição. Nada muito legal, assim, não é maldição, né? Já não é muito legal mesmo. Ele pode estar sendo assombrado por um fantasma muito do mal. E aí ele faz amizade com uma garotinha chamada Ella. E eles resolvem pedir ajuda ao Cavaleiro Fantasma, que é o fantasma de um cavaleiro, né, obviamente, que jurou proteger todos que pedissem ajuda pra ele até ele conseguir mandar a alma dele pros céus. Eu acho não, tenho certeza que eu não sou mais o público-alvo pra esse tipo de história. Então os personagens, eles são infantis, eles são crianças. Alguns adultos aqui também se comportam como se fossem crianças, então eles acreditam de primeira na hora que essas crianças falam de fantasmas, que estão sendo perseguidos. E aí, por conta disso, o final começou a se encaixar tudo muito certo, tudo aconteceu do jeito que eles precisavam que acontecesse, para o final do livro, né, ter dado certo. Eu acho que eu também acabei dando 3 estrelas para esse livro, então também não desgostei tanto, achei que foi um passatempo gostoso. E aí eu peguei um dos melhores livros do ano, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver, da Kimberly Bradley. Ele é a continuação da Guerra que Salvou Minha Vida, que é um livro que eu adoro. Tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês. Eu demorei muito pra ler esse livro porque eu tinha medo que ele estragasse o que eu sentia pelo primeiro. E não aconteceu. Na real, foi totalmente o contrário. Ele só aumentou o amor que eu tenho por essa história. No final do primeiro acontece uma coisa que muda a forma que ela leva a vida, né? Que ela sempre levou. E os sentimentos dela, né? Que como ela vivia com a mãe dela, que não dava nada pra ela de sentimento, ela não conhecia o amor, e ela vai ter esse conflito o tempo todo de o que ela tá sentindo, se é certo, se é errado. Alguns personagens mencionados no primeiro livro voltaram aqui, tiveram um pouquinho mais de peso. Todos os personagens que aparecem aqui são assim, de aplaudir de pé, são muito bem feitos, eles aparecem na história
pra ser importante, sabe? E aí eu voltei um pouquinho pra fantasia e peguei outro livro que eu tava há muito tempo querendo ler, desde que ele foi lançado, que é A Guardiã de Histórias, da Victoria Schwab. Eu achei um pouco mais fraco que Vilão, um pouco não, bem mais fraco que Vilão. A escrita continua muito boa. Aqui a gente vai seguir a Mackenzie, que é uma adolescente que meio que ganhou, herdou do vô dela a habilidade de caçar pessoas mortas. Mas não é qualquer tipo de pessoa morta. Nesse mundo que a gente segue aqui, existem portais, que você pode abrir com chaves especiais. Vai direto para um lugar chamado arquivos. O que é arquivado ali, né? Pessoas, tá? A pessoa morre, ela ganha um arquivo, que é tipo exatamente o corpo de como ela era, com todas as memórias dela, pra ficar guardada na gaveta lá pra sempre do arquivo. Um trio elétrico. E aí, às vezes, esses arquivos acordam meio atordoados e vão pra um corredor entre o mundo dos arquivos e o nosso mundo. Ela é responsável por recolher a memória desse corredor, né? O corpo, que chama memória, desse corredor e voltar ele pros arquivos. Só que ao longo da história a gente vai percebendo que a instituição arquivo ela não é isso bem que a gente tá pensando. Ela pode ser um pouco mais corrupta do que a gente pensa. Pode parecer confuso, né, eu falando assim. Victoria Schwab fez isso daqui pensando em uma série, né? Não se sabe muito bem se ia ser uma trilogia ou uma série com mais livros. Mas acontece que ela só escreveu os 2 primeiros livros, porque flopou. E aí aqui no Brasil nós temos só os 2 foram lançados. Eu gostei, tá? Eu acho que eu dei 3 estrelas ou 3 estrelas e meia, então a gente vê que muitas leituras 3 estrelas nesse mês. Por mais que a Mackenzie me irritasse muito, gostei, eu queria ler mais e por isso que a minha última leitura do mês de setembro foi A Guardiã dos Vazios, também da Victoria Schwab, que é a continuação, é o segundo livro da Guardiã de Histórias. E aqui vai ser uma consequência direta do primeiro. Tá muito traumatizada com o que aconteceu no primeiro, ela tem sonhos, ela não consegue dormir. Então é um livro que acaba te sugando, assim. Eu achei bem mais fraco que o primeiro. As histórias se fecham em cada livro, mas ela deixa um gancho pro próximo. E nesse não foi diferente, a história se fechou, mas ela deixou um ganchinho ali que vai ficar desenganchado pra sempre, né? Se tivesse mais livros dessa série, eu iria ler, sim, porque eu sou dessa. E agora eu vou falar minha longa lista de livros lidos em outubro. E essa lista toda se resume em 5 destinos sombrios. Sim, eu só li um livro em outubro, o último livro da série de 3 Coroas Negras. Eu comprei ele no começo de outubro e já comecei a ler e eu fui até o último dia do mês lendo esse livro. Não foi aquilo que eu imaginei que seria. Eu saí um pouco frustrada do final do livro. A autora levanta muitas dúvidas nos 3 primeiros livros. Nossa, é o mesmo trio elétrico. Ele deu a volta na esquina e voltou. E aí eu fiquei esperando as respostas para essas dúvidas e perguntas e eu não tive. Eu não sei se foi porque eu li muito espaçado um livro do outro. Eu acho que foi mais de um ano entre um livro e outro. Talvez a história não estava tão fresca na minha cabeça. Acho que se eu tivesse lido um atrás do outro, talvez seria melhor. Mas eu ainda acho que sim, ficou ponta solta. Muita coisa de rainhas passadas que ela começou a levantar, de planos e complôs que não deu em nada. O final me frustrou. Tá? Se você leu esse livro, me conta se você também ficou frustrado, porque eu senti meio que a história, tudo isso que aconteceu, foi pra quase nada, sabe? Uma das personagens faz esse questionamento no final, né? Se valeu a pena tudo que elas viveram, porque o final basicamente seria o mesmo se elas não tivessem feito nada disso. Não posso falar muito, porque é o último livro, é o 4º livro, senão vai dar spoiler pra vocês, né? Mas eu acho que ficou tudo muito raso. É isso que eu quero dizer, tá? Ficou raso, as rainhas ficaram rasas, às vezes acontecia coisa sem porquê. Eu acho que eu dei 2 estrelas e meia também, ou 3. Eu esperava mais do final dessa série, até porque os primeiros livros são maravilhosos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Foram essas as minhas leituras de setembro e outubro.
Você já leu algum desses livros? Se você já leu, me conta aqui embaixo o que você achou deles. Me conta quais foram suas leituras desses últimos meses. Se você gostou de qualquer um desses livros, aqui embaixo vai ter um link direto para Amazon e comprando por esse link você ajuda muito o canal com uma pequena comissão. Não se esquece de dar um joinha nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo para me ajudar a crescer aqui o canal. Passa nas redes sociais, estão sempre aqui embaixo, principalmente no Instagram do Baú, que é por lá que eu sempre tô falando em tempo real para vocês o livro que eu tô lendo, o que eu tô achando da leitura, filmes e séries que eu tô assistindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau!